Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Caros católicos, nós tivemos ontem o primeiro congresso do Instituto Bom Pastor em Belém, que tratou de São Tomás nos mais variados âmbitos, nos mais variados aspectos. Passamos pela teologia, pela liturgia, pela moral, pela vida espiritual. Foi um panorama, então, da doutrina de São Tomás, o doutor comum, tão recomendado pela Santa Igreja. Com efeito, caros católicos, a filosofia e a teologia de São Tomás são uma muralha contra os erros e uma muralha que, ao mesmo tempo, nos permite subir até Deus. Compreendendo o homem, compreendendo as criaturas, compreendendo o governo divino, compreendendo a sua igreja, compreendendo Deus tanto quanto possível nesse mundo, pela revelação e pela razão unidas. De fato, São Tomás, no início da Suma de Teologia, nos fala da unidade da Sagrada Doutrina, ou seja, ele nos fala da unidade da teologia. A teologia é una, ela tem um só objeto, que é Deus, como ele se revela a si mesmo, e tem como objeto as outras criaturas tão somente enquanto se referem a Deus. Assim, caros católicos, na teologia de São Tomás, os dogmas marianos estão ligados ao dogma da Santíssima Trindade, por exemplo. Com efeito, Nossa Senhora não seria imaculada, concebida sem pecado, se não existisse o Filho de Deus, o Verbo de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, para se encarnar e se fazer homem. Não existiria a assunção de Nossa Senhora se não tivesse havido a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, pois todos os privilégios de Nossa Senhora são em razão de sua maternidade divina. Na teologia de São Tomás também a dogmática se une à moral. Por exemplo, o fato de que Cristo possui uma só esposa e sem manchas, essa esposa que é a Igreja, e que possui uma só esposa até o fim do mundo, é um dos argumentos para a indissolubilidade do matrimônio, que é a união entre um só homem e uma só mulher até que a morte os separe. E aqueles que erroneamente afirmam que existe mais de uma igreja são os mesmos que terminam ou terminarão defendendo a legitimidade das segundas uniões. Ou seja, dogmática e moral estão intimamente unidas. A moral de São Tomás, caros católicos, é uma moral plenamente fundada na verdade da fé, é uma moral fundada na existência de Deus, na criação, na elevação do homem à vida sobrenatural, é uma moral fundada no fato de que Deus, ao criar, coloca-se necessariamente como fim para o qual todas as criaturas devem se dirigir. É também uma moral que leva perfeitamente em conta a natureza do homem como animal racional, como ser dotado de inteligência e de vontade. Desse modo, será moralmente bom o que nos conduz a Deus e será moralmente ruim aquilo que nos afasta de Deus, de acordo com a lei natural e a lei revelada. Diante de tudo isso, caros católicos, diante do panorama que tivemos ontem com os ensinamentos de São Tomás, devemos procurar tirar algumas conclusões para a nossa vida cotidiana, unindo o dogma e a moral em nossa vida no dia a dia, evitando dois erros. Vejamos. Em geral, na igreja, nós vemos sempre o erro se propagar com dois lados opostos.
prejudicando assim mais eficazmente a vida dos fiéis por um lado ou pelo outro. Por exemplo, de um lado pode haver o erro que nega a divindade de Cristo, e do outro lado pode haver o erro que nega a humanidade de Cristo. Outro exemplo, podemos ter de um lado uma concepção absoluta da autoridade, como se devêssemos obediência mesmo quando ela manda algo errado, e podemos ter do outro lado o erro de desconsiderar o valor e a importância da autoridade na sociedade civil e na sociedade eclesiástica por causa dos desvios maiores ou menores dessa autoridade. Inclusive, é um erro comum que vemos hoje. De um lado, a absolutização da autoridade em alguns meios, e em outros meios, o desprezo, ou sem chegar ao desprezo, a desconsideração pela autoridade eclesiástica por parte dos fiéis e mesmo por parte do clero, em razão de abusos e erros por parte da autoridade, sobretudo nos últimos tempos. É preciso, porém, caros católicos, guardar esse respeito devido à autoridade, reconhecer a ordem e a hierarquia estabelecidas por Deus em sua igreja, sem contudo ceder a uma obediência no que está errado. Bem, tudo isso para demonstrar que, em geral, o erro vem de dois lados opostos, como pelo socialismo de um lado, o liberalismo de outro, ainda que mitigado. E o erro vai se refinando com o passar do tempo, com as denúncias e com os ataques que lhes são feitos. No tema de nosso sermão de hoje, caros católicos, que é a união do dogma e da moral, o erro pode estar em dar uma ênfase muito grande no dogma, esquecendo-se da prática, esquecendo-se da moral, esquecendo-se das virtudes, esquecendo-se da vida de oração, esquecendo-se da união com Deus. Fazer isso seria transformar a religião católica em uma espécie de gnose, em que basta um certo conhecimento ou certas práticas exteriores e rituais para que possamos nos salvar, para que possamos ser bons católicos. O erro pode estar do outro lado e seria fazer da religião católica praticamente um moralismo, uma moral arbitrária, desvinculada do dogma, desvinculada das verdades, desvinculada da razão. Fazer da religião simplesmente uma lista do que nos impede de ir ao céu, ou ao contrário, uma lista do que nos ajuda a ir para o céu. Seria uma lista do que fazer e do que não fazer sem fundamento. Seria uma corrupção da religião católica que levaria ao abandono das práticas morais propostas. Então, caros católicos, de um lado, temos o erro do dogma sem a prática, transformando a religião católica em uma espécie de gnose, em algo puramente especulativo, sem a prática das virtudes, sem a oração, sem buscar a santidade. Esse conhecimento da religião católica, sem o consequente esforço para colocar em prática os preceitos de Nosso Senhor e de sua Igreja, sem o esforço para se conformar à vontade de Deus, sem um esforço de vida de oração, tende a levar cedo ou tarde a desvios no próprio campo doutrinário. A doutrina sem a vida de piedade, sem a vida de oração, levaria a heresia ou a erros, desvios no campo do dogma. A doutrina sem a vida de piedade leva a justificarmos as coisas mais esdrúxulas, com argumentos aparentemente válidos, requintados, aparentemente elevados, sobretudo enganando os mais simples. O conhecimento da religião católica, sem o esforço sério para vivê-la no cotidiano, faz que encontremos modos de moldar a religião ao nosso gosto, aos nossos caprichos e às nossas inclinações, compreendendo ou aplicando falsamente princípios e verdades. Por outro lado, caros católicos,
temos o erro da piedade sem a doutrina, a piedade sem o dogma para sustentar essa piedade. A piedade que não está baseada no dogma é uma piedade vazia, que tende, por um lado, a se tornar um certo iluminismo e falso misticismo com práticas excêntricas. E a moral sem o dogma tende, por outro lado, a tornar a religião uma lista de práticas arbitrárias, sem sentido, sem fundamento, tornando a religião um jugo insuportável, um peso que não podemos carregar. A moral sem o dogma é uma lei sem o Espírito. Nós precisamos do dogma para nos mostrar o porquê dos mandamentos, o porquê dos nossos deveres de Estado, o porquê de aceitarmos com docilidade as disposições da divina providência, disposições agradáveis ou desagradáveis, mas disposições da divina providência sempre boas para nós. A nossa vida católica deve, portanto, unir dogma e prática. Nossa vida católica deve unir o dogma e a moral, a oração, a busca da união com Deus. É isso, caros católicos, que devemos buscar na nossa vida católica cotidiana. Devemos procurar nos formar solidamente na doutrina e, junto a isso, e ao mesmo tempo, e baseados na doutrina católica, praticar a moral católica, praticar as virtudes, rezar. Devemos nos formar na doutrina católica, em primeiro lugar, nos deixando formar pela liturgia, que aqui temos em nosso apostolado. Liturgia que formou tantos e tantos santos, uma liturgia que une perfeitamente o dogma e a moral em seu rito, favorecendo a prática das virtudes, favorecendo a prática da oração, favorecendo a busca da união com Deus, favorecendo a santidade e favorecendo a nossa fé. Devemos nos formar, caros católicos, com as obras de nossos apostolados, com os catecismos, com as conferências, com as formações, com os retiros, com os sermões e o que mais tivermos. Não deixemos passar indiferentes tantas ocasiões que a providência nos dá para nos formarmos. Devemos nos formar com os santos, com os livros dos santos e com os livros que os santos utilizaram para se formarem, os clássicos católicos, por assim dizer. Claro, cada um vai se formar e se aprofundar de acordo com a sua capacidade, de acordo com o seu estado de vida. Vai se formar para conhecer bem o seu estado de vida, de casado, de pai, de mãe, o estado de vida profissional para cumprir bem seus deveres. Cada um primeiro deve se formar solidamente no básico, antes de querer estudar mais profundamente as polêmicas. Ao mesmo tempo, caros católicos, em que vamos nos formando, vamos também, ou devemos ir também nos esforçando para colocar em prática o que conhecemos e nos esforçando com a ajuda de Deus, com a ajuda da graça de Deus. Junto com a nossa formação e mesmo como parte dela, nós devemos rezar, devemos procurar nos conformar com a vontade de Deus. Se buscamos conhecer a doutrina católica com humildade e com o objetivo de melhor conhecermos, amarmos e servirmos a Deus, Ele nos ajudará na nossa vida de oração, na prática dos mandamentos, na prática dos nossos deveres de Estado e na aceitação dos acontecimentos da vida. Se buscarmos rezar com muita humildade, reconhecendo as nossas dificuldades e fraquezas, se buscarmos viver como Deus quer, Ele vai pelos seus caminhos, nos preservando dos erros contra a fé, nos preservando dos desvios na doutrina católica. Desvios que tanto abundam no mundo e, infelizmente, mesmo entre os membros da Igreja e mesmo na hierarquia e grupos mais variados de leigos. Se procuramos rezar e nos conformarmos à vontade de Deus, Ele vai pelos seus caminhos nos preservando dos erros,
na fé e nos fazendo reconhecer, mais cedo ou mais tarde, os erros a que aderimos. Para conhecermos e praticarmos a doutrina católica, vivendo como bons católicos, nós temos ainda, caros católicos, os sacramentos e a liturgia da Igreja, que são meios poderosíssimos e necessários. A liturgia católica, que, como já dissemos, une perfeitamente a fé, ou seja, o dogma, com a prática católica. A liturgia católica, profundamente e solidamente fundada na fé, nos forma na doutrina e favorece a vida de virtudes, a vida de oração, a vida de união com Deus. A liturgia resume aquilo que deve ser a nossa vida católica. Bem fundados na fé, praticarmos a vontade de Deus, nos conformarmos a Ele. Deixemos, caros católicos, que a Igreja nos forme com a integridade da sua doutrina dogmática e moral e com os meios que ela nos dá para isso. E não nos enganemos. Quando dizemos deixemos a Igreja nos formar, isso não quer dizer que devemos ficar passivos, simplesmente esperando, mas significa que devemos fazer a nossa parte, fazer um esforço para que a Igreja nos forme, empregando os meios que ela nos dá, buscando esses meios, procurando aplicar esses meios e sempre nos apoiando na ajuda de Deus. Essa é a vida do católico. Ele conhece a fé na medida de sua capacidade, de seu estado, ele pratica a fé com as boas obras e ele sabe por que pratica. Consequentemente, o católico pratica a fé com alegria, pois sabe que é para o seu bem, para a sua salvação e para o bem e salvação também do seu próximo. E, sobretudo, ele sabe que é para agradar a Deus e para a maior glória de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.